E aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, minhas lindas turmas. Que bom estarmos de volta, iniciando agora a segunda unidade. Bom, a gente está aqui gravando as aulas em vídeo e fazendo esse trabalho em vídeo em razão dessa pandemia do coronavírus, né? E para combater a disseminação desse vírus, a gente está trabalhando, se utilizando de todos os meios tecnológicos. Lembrando, não é uma aula EAD, ao contrário, é a utilização de meios tecnológicos para que a gente possa chegar até o aluno e levar para ele o nosso compromisso de ensinar, de educar e de formar bons profissionais. Para quem não me conhece, já que o vídeo vai estar postado no YouTube, aí eu já peço, ó, quem gostou, dê aquela curtidinha, segue lá no link, faz comentário, diga alguma coisa aí que você pensar, ok? Sobre essa nossa aula e sobre todas as outras que estão lá. Para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de Processo Civil e de EAD, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Como houve essa fase de adaptação toda, então nós tivemos aqui uma pequena alteração na ementa, alteração vírgula, alteração na ordem. Essa divisão fui eu mesmo quem fiz para poder facilitar. Então, para a primeira unidade, nós tínhamos aqui responsabilidade patrimonial, fraude, execução e contra credores e liquidação de sentença. Então a gente deu um pulinho e jogou isso para a segunda unidade. E hoje a gente começa com responsabilidade patrimonial. E sobre responsabilidade patrimonial, a gente deve compreender o seguinte: a execução, ela atua de dois modos no indivíduo. Vamos imaginar essa questão que estou querendo levar para vocês da seguinte forma. Existe aquele efeito psicológico da execução. Existe aquele efeito psicológico do processo de execução. A gente já viu lá desde a nossa primeira aula que a execução é meio drástico. É uma forma que você tem de de retirar do patrimônio do devedor a quantia e aquilo que é para ser de propriedade do credor e para ele transferir. É uma transferência patrimonial. Isso se dá por todos os meios que o direito admita. Então é um meio drástico, ok? Isso é fato, é notório. O que ocorre? Existem dois efeitos específicos nessa questão da execução, dessa questão da responsabilidade patrimonial. Um deles é o efeito psicológico, que se dá através da coação, da coerção. Então isso é o efeito psicológico do processo de execução. O outro é o efeito mesmo patrimonial, é o que se dá pela subrogação, que é justamente a substituição desse patrimônio, desse proprietário desse patrimônio. E para isso, Cândido Rangel Dinamarca, ele nos diz o seguinte: a execução forçada, que por destinação institucional se faz com o objetivo de satisfazer um direito, incide sobre a vontade do obrigado, efeito psicológico, pressionando-a no sentido de persuadi-lo a cumprir aquela obrigação. Então essa é a execução por coerção. Continuando, ele diz: ou sobre o seu patrimônio, retirando dali o que for necessário para a satisfação do credor. É a execução por subrogação, substituição. Ok? Beleza? E ele continua mais nessa questão conceitual. Ele vem dizendo o seguinte: olha, é a aptidão de um bem ou de todo um patrimônio a suportar os efeitos da sanção. Execução por subrogação. Então, o que a gente pode entender é o seguinte: a responsabilidade patrimonial, ela vem corroborar tudo o que a gente vem dizendo desde o princípio das nossas aulas, que ela objetiva o quê? A transferência de patrimônio, e que ela deve recair sobre quem? Sobre a pessoa? Não sobre a pessoa, mas sim sobre o seu patrimônio. Só que a nossa doutrina continua, de acordo com Cândido Rangel Dinamarca, e para mim eu acho a melhor obra, aliás, ao lado da de Alexandre Freitas Câmara, eu acho muito específica, muito boa de se ler. Ele nos diz que existe a responsabilidade sem obrigação e existe a obrigação sem responsabilidade. Vamos tentar entender, lendo o conceito dele? Ocorre o primeiro caso, que é a responsabilidade sem obrigação, desses fenômenos, sempre que os bens de uma pessoa estejam expostos a serem apanhados em uma execução por obrigação que não é de seu proprietário ou possuidor. Qual é o exemplo que ele traz? A hipoteca para garantir dívidas de terceiros. Olha só, essa pessoa, alguém pode
talvez, não sei por que motivação, porque eu mesmo não faria isso, eu acho, simplesmente dar como garantia da dívida de outrem o seu próprio patrimônio hipotecando, para poder suprir. Ele é o fiador? Não, não é o fiador. Ele está sendo garantidor de uma possível execução futura. Isso é uma responsabilidade sem obrigação, ou seja, ele pegou a responsabilidade daquela dívida, botou dentro do patrimônio dele de uma obrigação que ele não contraiu. Está dando para compreender, seu Zé? É muito simples de se entender. A responsabilidade é sem obrigação porque ele não contraiu aquela obrigação, ele assumiu um compromisso, ele botou dentro de uma responsabilidade que não é dele, o seu patrimônio, e nela recai a responsabilidade no caso do inadimplemento desse compromisso pelo real obrigado. Então esta é a responsabilidade sem obrigação. A obrigação sem responsabilidade já é uma coisa muito mais rara em nosso direito. E a gente vê isso quando se trata da fazenda pública. Por quê? Por quê? Por quê? Porque os seus bens são impenhoráveis. Esse é o exemplo mais clássico que tem. E nem existem tantos assim. Por isso que os doutrinadores usam sempre esse, basicamente. Mas assim, o que é que Cândido Rangel diz? São raras as hipóteses de obrigação sem responsabilidade. Por quê? No plano jurídico, ordinariamente, inexistem razões para isentar todo o patrimônio do obrigado pelas obrigações deste. Deu para vocês entenderem o conceito? O que é que ele está nos dizendo? Olha, em se tratando de execução, a responsabilidade será patrimonial. Ela vai recair sobre o patrimônio do devedor, não sobre sua pessoa. Então, no nosso ordenamento jurídico, não existe a possibilidade de você simplesmente blindar um patrimônio, retirando dele toda a sua obrigação diante de uma responsabilidade. Então, a obrigação sem responsabilidade significa dizer que, apesar da fazenda possuir a obrigação de pagar, ela não pode ter sobre o seu patrimônio a penhora, por exemplo. Então, a impenhorabilidade dos bens da fazenda pública, ou melhor, a impenhorabilidade da fazenda pública é um exemplo de uma obrigação sem responsabilidade. Vamos pular? O que é que nos diz o artigo 789? Vamos destrinchar um bocado de artigo hoje, beleza? Temos aí mais uns 9 slides, vamos botar o barco para andar, né? 7 minutos, 8 minutos de aula, está indo tudo direitinho, tudo tranquilo. Então, o artigo 789, que fala sobre a responsabilidade patrimonial, ele já começa dizendo o seguinte: olha, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Vamos destrinchar? De trás para frente. Que restrições são essas estabelecidas em lei? A impenhorabilidade de bens, coisa que a gente só vai estudar daqui a umas 2 aulas, ou 3, eu não me recordo agora de acordo com a sequência da ementa, mas a gente vai tratar disso quando a gente estiver tratando sobre penhora. Vai ser na nossa aula de penhora. Então, quando se fala sobre restrições estabelecidas em lei, está se falando sobre a impenhorabilidade de alguns bens. Então, a lei, ao mesmo tempo que obriga, também protege. Um exemplo, bem de família, né, em algumas circunstâncias. Ok, pequena propriedade rural, em algumas circunstâncias. Tudo vai de caso a caso. Graças a Deus, decorem. No direito, o sempre e o nunca devem ser sempre entendidos como um talvez. Então, destrinchando de trás para frente, quando se fala de bens presentes e futuros, quer-se dizer o seguinte: os bens presentes são aqueles que já existiam à época daquele compromisso, a época do surgimento daquela obrigação. Estes são os bens presentes, eles já existiam. Quando se fala dos bens futuros, são todos aqueles que podem ser frutos ou adquiridos no curso daquela obrigação. Então, esses são os bens futuros, aqueles que vão se chegar. É importante esse conceito doutrinário para que vocês possam fixar essa questão dos bens presentes e futuros. Entendam que não são apenas os frutos daqueles bens que já existiam, mas podem ser também aqueles que foram adquiridos na constância daquela obrigação durante todo aquele processo de execução forçada. Ok? Belezinha? Vamos para algumas regrinhas básicas da responsabilidade patrimonial. Bora lá!
Primeira delas diz o seguinte: em regra, toda execução é real. Pronto, já está dito. Desde a primeira aula da gente já está dito. Por que a execução é real? Porque ela não recai sobre a pessoa, e sim sobre suas coisas, sobre o seu patrimônio. Então, toda execução ela é real, ok? Ou seja, não pode recair sobre a pessoa do devedor, mas somente sobre o seu patrimônio. E o que é que diz o 789? O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. Ele não está dizendo que ele responde com todo o seu corpo. Não, é com todos os seus bens. Todo patrimônio, segundo a regrinha do devedor, responde pelas obrigações por ele assumidas, havendo algumas exceções. O que é que a gente deve entender? Todo patrimônio entra, mas há exceções. Então ele responde com a execução real, não recai sobre a pessoa do devedor, mas sim sobre os seus bens, e todo o seu patrimônio integra a execução, ok? Vai responder pela execução. Só, terceira regrinha, só o patrimônio do devedor responde por suas obrigações. Um exemplo: fraude contra a execução ou fraude contra credores. A gente vai estudar sobre isso, aí vai ser, eu acredito, que a próxima aula. Fraude da execução e fraude contra credores. São um pouco distintas. Uma é contra a pessoa do credor e a outra é contra o estado de juízo, é contra o processo mesmo de execução, possui sanções distintas, são decididas, são julgadas de forma diferente. Então, só o patrimônio do devedor que responde por suas obrigações. Então, se há uma alienação de um bem, uma alienação fraudulenta, com o objetivo de fraudar o processo de execução, com o objetivo de fraudar não só o processo de execução, mas de fraudar, de provocar uma fraude contra o credor. Vamos supor que alguém, sabendo dessa existência ou da possível existência dessa execução, resolve alienar o seu bem de uma forma fraudulenta. A alienação se deu somente pro forma, não foi real. Está registrado em cartório, está tudo lá, atende a todos os requisitos legais, em tese, mas o objetivo era outro, era fraudar a execução ou fraudar o credor. Então, quando se for atrás dessa pessoa que adquiriu a propriedade, a posse desse bem, que é o objeto da fraude, ele não vai responder com o patrimônio dele, mas sim com aquele patrimônio que é do devedor. Então, só o patrimônio do devedor que responde. Beleza? Deu para entender? Ótimo. O devedor não pode impedir a constrição de seu patrimônio. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas o que é essa regra básica? Olha, no direito se admite claramente, é uma norma constitucional, é um direito constitucional. Todo mundo tem direito de defesa, todo mundo tem o direito de se justificar. O devedor também tem, para isso ele tem impugnação ao cumprimento de sentença, para isso ele tem os embargos à execução. Ele tem o direito de se defender? Tem, porque pode ser que a execução esteja em excesso. Ele pode ter várias outras razões. Pode ter havido uma condição, um termo que não foram cumpridos, não houve seu cumprimento. Então, para isso, ele possui, sim, o direito de defesa. Mas, o que esse direito de defesa não permite é que ele use como empecilho para a constrição dos seus bens, ou seja, para que haja penhora, para que haja o arresto, para que haja o sequestro, para que haja avaliação, para que haja o leilão. Ele não pode impedir, a não ser que ele consiga comprovar o cumprimento da obrigação. Mas o que ele não pode é criar obstáculos, é criar dificuldades. Isso a norma processual não permite. A gente tem aqui uma outra questão que se refere muito à nossa segunda regrinha, que é a questão de todo o patrimônio do devedor responder pelas obrigações. Nessa questão tem o ponto chamado extensão da responsabilidade patrimonial. Essa extensão da responsabilidade patrimonial, ela nos diz o seguinte: olha, são todos os bens, mas nós temos umas exceções. Por exemplo, uma exceçãozinha clara, a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, é prevista na Lei 2.441 de 2011, ok? Nessa hipótese,
A norma nos diz que somente responderão os bens que são integralizados no patrimônio, no capital. Então, em se tratando de um Eireli, somente aquele patrimônio que está integralizado naquele capital é que irá responder pela execução. Deu para compreender a exceção? Beleza? Bora pular então. Vamos para a responsabilidade executiva. Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos lá. Só o patrimônio do devedor responde por suas obrigações. Exceção, fraude e execução, fraude contra credores. Beleza? Aqui, se vocês observarem, tem um asteriscozinho com uma setinha indicando que há uma observação a ser feita. Isso aí se chama a responsabilidade executiva secundária. O que é que a gente vai entender sobre ela agora? Esses quesitos todos que a gente tem por aí. Quando é que ocorre a responsabilidade executiva secundária? Ocorre quando os bens de terceiros passam a responder pela execução sem que o terceiro seja parte no processo. Quais são esses bens de terceiros? Aquele bem alienado que a gente falou, que foi adquirido em fraude à execução ou em fraude contra o credor. Não se trata, por exemplo, de um novo devedor, mas sim da soma daquele patrimônio ao patrimônio do devedor principal. Então, quando você pratica a constituição daquele bem, traz aquele bem para integrar o acervo da execução, como garantia da execução, você está somando aquele patrimônio e está não criando um novo devedor, mas há uma integração, uma integralização patrimonial. Não ocorre a sucessão na execução, então nesse caso não vai haver uma substituição, uma subrogação de executados. A responsabilidade desse terceiro ela é secundária, ok? O artigo 789 ele estabelece uma responsabilidade primária, os bens do devedor, que responderão diretamente. O artigo 790 já nos diz diferente, ele estabelece uma responsabilidade secundária, em que os bens de terceiros responderão pela execução. Exemplo, a entrega de coisa que foi transferida a terceiro. Em tese, aquele terceiro adquiriu. Vai-se tentar comprovar a má-fé, a fraude, a execução ao credor. Mas, para todos os efeitos, ele é o possuidor e o proprietário daquele bem, ele é o terceiro. Então, o patrimônio daquele terceiro, em uma questão de uma responsabilidade executiva secundária, passa aquele bem, que é o objeto da execução, passa a integrar o acervo do patrimônio da execução. Beleza? Para que haja a responsabilidade patrimonial. Tranquilo? Vamos lá para o 790? 790. Eu vou fazer uma leitura rápida do artigo e a gente vai comentar algo que seja realmente relevante. O que é que ele diz? Ele traz para a gente que são sujeitos à execução os bens do sucessor, a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação rei persecutória. Se lembrem, rei persecutória. A obrigação rei persecutória é aquela que lhe dá o direito de perseguir a coisa até que você consiga transferi-la para si. Ok? Do sócio, nos termos da lei, como a gente viu nesse instante. Do devedor, ainda que em poder de terceiros. Do devedor ainda que em poder de terceiros. É exatamente a nossa responsabilidade executiva secundária, ok? Do cônjuge ou companheiro, naqueles casos em que a lei permitir, em que houver essa possibilidade. Dos bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução, mais uma vez a norma processual militando contra a fraude à execução, principalmente a execução, porque é uma fraude diretamente contra o poder judiciário, contra o juízo, contra o Estado julgador. Cuja alienação ou gravação com os réus tenham sido anulada em razão do reconhecimento de ação autônoma. Essa questão dessa ação a gente vai estudar na próxima aula, se chama ação pauliana, ok? De fraude contra credores, uma espécie de uma ação, mas também há outras possibilidades. Ou do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. A gente sabe, a desconsideração da personalidade jurídica já vinha sendo trabalhada há muito tempo, mas a nossa norma processual incorporou, embora haja uma militância muito grande em sentido contrário por questões políticas. Isso é ruim demais. Beleza? O artigo 791. Esse daqui, eu vou te falar o seguinte, olha só. Eu vou explicar o artigo e vamos ler somente o caput e vocês estudam o artigo. O que é que ele quer dizer, o artigo 791? Ele está dizendo o seguinte, olha só. Lembram do que a gente falou da aula passada? A questão
do direito superficiário, direito de superfície, papapá, pronto. Eu até usei como exemplo, olha, aqui em Juazeiro da Bahia tem um terreno ali onde funciona um grande supermercado, um desses atacarejos que existem, e esse supermercado, ele está construído em cima de um terreno que não é de propriedade da rede. Ele possui um titular, que é uma pessoa física ou jurídica, eu acho que é pessoa física. Eu sei quem é, eu só não sei se está no nome da pessoa jurídica dele ou da física. E aí o que ocorre? Esse grande supermercado está construído lá. Então, se a execução, ela tiver, e aí o que ocorre? O superficiário responde pelas obrigações por ele assumidas, que é a pessoa que é o proprietário daquela rede, e o dono do terreno, ele responde por suas obrigações assumidas. Então, o que o 791 está dizendo é exatamente isso. Olha, se a execução recair sobre uma obrigação do superficiário, é ele quem vai responder com o seu patrimônio, que é aquilo que está erguido acima do solo. Claro, fundação também, né? Porque não existe uma edificação sem fundação, que é a coisa mais importante no mundo, no meu caso, é a fundação. E ninguém vê. O mais importante na vida é aquilo que não se consegue perceber. Ixi, estou poético. Gostei dessa. Mas, se a obrigação recair sobre o proprietário do terreno, é ele quem vai assumir com o seu patrimônio, que é o terreno. Então, cada um responde por sua obrigação. E o 791 nos diz, se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário do terreno submetido ao regime do direito de superfície ou o superficiário, responderá pela dívida exclusivamente o direito real do qual é titular o executado. Recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção ou plantação, no segundo caso. O restante do artigo eu deixo por conta de vocês e vamos dar uma adiantada na nossa vida, ok? Direito de retenção, que maravilha, contrato de depósito. O que é o direito de retenção? Vou dar dois exemplos, um que está aí no slide, que é o contrato de depósito, certo? O contrato de depósito significa o seguinte, você vai viajar, vai passar aí um tempão na Europa, depois que essa Covid acabar, depois que essa pandemia acabar, você vai viajar com toda a família e vai dizer, eu vou tirar 2 anos para gastar tudo aquilo que eu acumulei nesse período de quarentena, trancado dentro de casa, sem poder fazer nada, e vou passar 2 anos na Europa só curtindo. Beleza? Mas eu também não quero deixar meu apartamento aqui desocupado, nem quero alugar o meu apartamento com a minha mobília. Então você vai e contrata um depósito. Um depósito. A gente vê muito isso em filmes norte-americanos, seriados, não sei o quê. Acaba lá naquele depósitozinho, abre, estão lá todas as coisas guardadas lá não sei quanto tempo. Estão lá aquelas portinhas de correr, de subir. Esqueci o nome delas, mas não importa. Aí você vai lá e contrata. Fica lá 2 anos. Mas você gostou tanto de não fazer nada na Europa e está só vivendo do capital, e seu apartamento está aqui alugado, você está conseguindo sobreviver muito bem lá com a família, já se adaptaram, já se passou tudo isso, você resolve ficar mais 2 anos, mais 3 anos, por aí vai. 10 anos depois você resolve voltar para o Brasil. Seu patrimônio está lá todo guardadinho. Você vai lá e chama o dono do depósito, vamos lá, vamos quitar? Vamos quitar essa obrigação? Vamos pagar que eu quero pegar minhas coisas de volta. Está tudo acabado, não tem mais nada a ver, acabado vírgula assim, né? Está tudo lá, sofreu a ação do tempo, né? A televisão já não é mais tão moderna, a geladeira já não funciona mais, perdeu o gás e por aí vai. O micro-ondas hoje já atende, nessa época já atende por comando de voz, o seu ainda não, e por aí vai um monte de coisas. Então quando você vai lá pegar o seu patrimônio, você olha assim, eu não tenho dinheiro para pagar por esses 10 anos de depósito não. O que o dono do depósito pode fazer? Reter aquele patrimônio que está lá constante no seu depósito. Qual vai ser o bem indicado para a penhora? Aquele bem que está lá dentro, aqueles bens que estão lá dentro do depósito. Então, eles é quem sofrerão a penhora, a constrição, eles é quem serão o objeto da execução. Então, aquele patrimônio vai ficar todo retido até que haja o cumprimento da obrigação, que é o pagamento pela alocação do espaço, pelo uso do depósito, por todas as suas garantias. Então, esse direito de retenção diz que o exequente que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens, senão depois de executida, executada
a coisa que se achar em seu poder. Aquele acervo todo, aquele mobiliário que estava dentro do depósito. Um outro exemplo é você ficar 10 dias num hotel de luxo, num resort, e na hora de sair você diz, eu não vou pagar não. Ah, papai, eu não vou pagar não. Eu não sabia que aquele uísque era tão caro, que aquela champanhe na taça era mais cara do que na garrafa. Não, não era all inclusive. Então tá. O hotel tem o direito de reter a sua mala até que você cumpra aquela obrigação. Então existe o direito de retenção. E aí o que é que acontece? Ele pode reter e a execução vai recair sobre aquele patrimônio, que certamente não vai cobrir as despesas, mas aí poderá haver a integração, o aumento da penhora, a elevação da penhora em cima de outros bens que podem vir a integrar a execução. Mas primeiro começa por ele. Beleza? Vamos embora? Benefício de ordem do fiador. Vamos fazer o contrário? Vamos ler logo o artigo para a gente poder explicar. O benefício de ordem do fiador nos diz o seguinte, olha, o fiador, quando é executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, situados na mesma comarca, desde que situados na mesma comarca, livres e desembaraçados, indicando-os, pormenorizadamente a penhora. Continua. Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor situados na mesma comarca que os seus forem insuficientes à satisfação do credor. Mas o que é esse benefício de ordem? O fiador ele tem que optar, preste atenção, se um dia você cometer a loucura de ser fiador, o fiador ele tem que chegar e dizer, eu quero que no nosso contrato aí, em que eu estou assinando como fiador, conste a cláusula do artigo 794 do CPC, que me fala que eu tenho o direito de exigir que caso o afiançado não cumpra com o seu compromisso, não cumpra com sua obrigação, que ele responda com o seu patrimônio primeiro, para depois apenas o patrimônio ser objeto da execução. Ok? Agora o fiador pagar a dívida, o que é que ele pode fazer? Ele pode executar o afiançado dentro dos próprios autos daquela execução, ele não precisa mover uma nova ação. Mas vai ter judiciário aí, vai ter juiz que vai querer cobrar custas por causa disso. Você vai ver, escuta o que eu estou dizendo. Estão cobrando até por cumprimento de sentença, né? Oh, meu pai, sei não. O disposto nesse caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. Viram o que eu falei? Por uma cautela, exija. 795 dos bens particulares dos sócios. Já estamos terminando, só faltam esses mais dois, ok? O 795 eles nos dizem o seguinte: os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Isso aí a gente já começa a tratar sobre a questão da desconsideração da personalidade jurídica. O sócio réu, quando responsável pelo pagamento de dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam discutidos o patrimônio da sociedade. Então, pode ser que haja dentro de uma sociedade, entre 5 pessoas, um deles, que estava tão afim de que aquilo tudo desse certo, que resolveu dizer, não, eu me responsabilizo. Se houver o caso de uma inadimplência, de uma execução, eu me responsabilizo por esse cumprimento dessa obrigação. Então, ele vai ser o responsável pelo pagamento da dívida, ok? Mas só que no caso de um processo de execução, segundo o parágrafo 1º do 795, nos diz o seguinte: ele tem o direito de primeiro exigir que sejam escutidos, executados o patrimônio da sociedade, os bens da sociedade, para depois entrar no patrimônio dele. Incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º, nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembaraçados, sem nenhum tipo de gravame, bastem para pagar o débito. Então, quando ele disser, eu quero que primeiro sejam os bens da sociedade, ele tem também a obrigação, eu já disse que a lei tanto obriga quanto protege, e ela tanto protege como obriga, ela tem a obrigação de indicar qual é o patrimônio livre, desembaraçado e existente na mesma comarca que os seus, que pode suprir a obrigação dessa execução, ok? E aí, se algum outro sócio, ou se ele mesmo pagar a dívida, ele pode
executar a sociedade dentro dos próprios autos. Beleza? Para a desconsideração da personalidade jurídica, é a obrigatória observância do incidente previsto neste código. A gente já viu que isso aí passou a integrar a nossa norma processual, uma inovação no nosso Código de Processo Civil, e possui uma ação autônoma, é um incidente ocorrido dentro dos próprios autos, ok? Ação autônoma não, é um incidente ocorrido dentro dos próprios autos, beleza? 796, para a gente começar a terminar, ou melhor, para a gente terminar, nos diz que o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe cabe. Quando se fala em espólio, se fala sobre todo o patrimônio do decujus, todo o patrimônio do autor da herança. Aquilo dali é o espólio, mas após a partilha, cada um vai responder proporcionalmente àquilo que ele recebeu. Entendidos, meninos e meninas? Meninos e minas? Beijão, até a próxima aula, morrendo de saudade, louco de vontade, de desejo de dar um abraço apertado em vocês e um grande beijo. Até!